da igreja. Então, assim, se lá no estatuto está dizendo que o mandato são de 2 anos, a cada 2 anos tem que se fazer eleição, certo? Se no estatuto está dizendo que a diretoria é composta por 6 membros, vou dar o exemplo da Igreja Belém, são 6 membros. Então, a Assembleia ela vai eleger os 6 membros. Não tem que eleger 8, não tem que eleger 4. Ela vai se eleger os 6 que tem previsão estatutária. Deixe-me ver algum outro erro que geralmente acontece. A convocação das eleições ou das Assembleias Gerais como um todo. Tem que estar expresso no estatuto quem é que convoca essas eleições. Não sou só eu, que membro da igreja, não é só meu irmão. Ou é o pastor, que gera o pastor presidente, que é o representante legal da instituição, ou 1/5 dos membros, pelo menos. Então, assim, tem que se atentar a esses detalhes. Ah, mas foi convocada, não tem problema. O importante é que não é assim que funciona. Apesar de sermos das igrejas ser uma instituição eclesiástica, ela está num país laico, num país laico que é gerida por leis. Então, assim, tem o ônus dessa responsabilidade também. Outra coisa... Eu tenho uma pergunta em relação a isso, o segundo tópico. Pode falar. A irmã disse em relação a que tem que estar expresso na ata o nome de quem convocou a Assembleia Extraordinária ou ordinária. É isso em relação à ata ou também a ata do estatuto ou também a ata da nova diretoria, da eleição da nova diretoria? Vamos lá. O que eu disse foi o seguinte, que toda assembleia, ela precisa de uma convocação antecipada. Ou seja, lá no Estatuto da Igreja está dizendo que as assembleias serão convocadas com 8 dias de antecedência. Então, quem é que tem competência para convocar essa assembleia? É o presidente da diretoria, ou é 1/5 dos membros, ou o Conselho Fiscal, em caso de Assembleia Extraordinária. Então, assim, o nome de quem assina o edital, entendeu? Eu estou me referindo agora ao edital de convocação das atas das Assembleias Gerais, tanto ordinária quanto extraordinária. Eu consegui responder sua pergunta? Sim, certinho. Obrigado. Por nada. Ô, Jeane, só um minutinho. Queridos, eu queria fazer um pedido. Conforme Jeane for falando, um exemplo, descumprimento do estatuto. Você anota o tópico descumprimento do estatuto e num outro bloco, no final, a gente volta e você faz a pergunta e ela responde, para que a gente não quebre o raciocínio. Viu? Valeu, um abraço. Posso continuar? Pronto. A não realização das eleições é uma outra coisa que acontece muito, principalmente nas igrejas. Agora, eu tenho propriedade para falar isso. Por que disso? Muitas vezes, a diretoria permanece a mesma. Aí, talvez por falta de informação ou por não se atentar ao estatuto, muitas vezes a própria diretoria acredita que não precisa se fazer a eleição rotineira, anual, a cada 2 anos, conforme determina o estatuto. Mas isso não pode, gente. Por mais que fique as mesmas pessoas por um longo período, tem que se reeleger, tem que se registrar as atas periodicamente, independente se são ou não as mesmas pessoas, tá certo? Quais são as implicações desses erros que eu já citei aqui anteriormente? Os principais são irregular nos diversos órgãos, ou seja, no cartório, na Receita Federal, nos bancos. Lá no cartório, eu já até falei o que acontece, né? Se você chega com a ata atual e eu vou verificar que está faltando atas entre a última registrada e a que você quer registrar, a gente vai ter que regularizar esse caminho.
e muitas vezes não é um caminho barato, porque o pastor Ronildo sabe quanto é o valor de um DAD para se registrar uma ata. Então, quando você vai registrar 5, 6 atas, isso pesa muito no bolso. Principalmente de igrejas pequenas, né, que a gente sabe que é uma arrecadação pequena. Quando eu falo de Receita Federal, às vezes acontece o seguinte, a última ata que foi registrada, ela foi levada à Receita Federal, porque eles precisam ter os dados de quem é que está na diretoria de X igreja. Aí, digamos que em 2010, eu fui eleita como tesoureira da Igreja Belém, exemplo. Passou-se 6 anos, 7, ou passou-se 10 anos, estamos em 2020, eu vou precisar receber um seguro-desemprego ou entrar com qualquer outro processo na Justiça, lá na Receita Federal vai estar constando que meu nome está lá vinculado à igreja. Por quê? Porque a igreja não foi atualizando o seu cadastro perante a Receita. E acaba prejudicando, talvez, pessoas que nem estejam mais na igreja. Eu nem sabia que meu nome estava lá desde 2010, por exemplo. Hoje, em 2020, eu estou tendo problema com isso. Vocês entenderam o exemplo? Dê um joinha, por favor. Se sim. Pronto. Nos bancos também. Às vezes acontece quando se muda uma diretoria, se você não registrar a ata, você não consegue movimentar a conta bancária da igreja. E aí eu não posso registrar a última sem registrar as anteriores. Então, assim, tem que regularizar. Entenderam? Eu acho que eu já até falei isso aqui, que é o acúmulo de atas sem registro, que acarreta um valor significativo para as instituições. Então, assim, a pior parte de manter essas atas sem registrar é isso. É um valor financeiro alto, a depender da quantidade, e também a questão de não poder fazer as movimentações necessárias que uma diretoria precisa fazer para a igreja. Agora, gente, podem abrir o microfone, por favor, rapidinho? Vocês têm alguma dúvida com relação a essa parte aqui, que depois iremos para a questão dos estatutos. Então, se tiver, a gente já pode ver aqui. Ô, Jeane, volta aquela tela anterior. Cada vez. Volta aquela tela anterior, Jeane, por favor. Essa? Isso, os erros, isso, ok. Então. Descumprimento, não... Bom, falou-se aí sobre a questão da não realização das eleições. E essa questão aí da Receita Federal. Eu queria abrir um adendo aqui, um exemplo que aconteceu com a base. Perante a Receita Federal, era pastor... Tinha um pastor, peraí, deixa eu procurar. Val Cordeiro, que estava responsável pela Receita Federal, perante a Receita Federal, pela base, durante todos esses anos. Então, a nossa preocupação foi justamente isso que Jeane falou, era gerar um problema e ele ser responsabilizado, né? Então, isso foi muito grave. Uma outra questão sobre as eleições é algo que eu estava até comentando com alguns outros colegas. Hoje existem igrejas que fazem eleições anualmente. Então, todo ano, quando você faz a sua eleição, você precisa registrar a ata de posse dessa diretoria. Me corrija se eu estiver errado, Jeane. A ata de posse da diretoria. Não, você não está errado. O que acontece quando se tem eleição e posse separada? São 2 registros. Tanto eu aconselho, geralmente eu aconselho a quem for reformar o seu estatuto, faça uma coisa só. Faça a eleição e dê a posse imediata. Porque a validade jurídica é a mesma, não muda. Então, se você está elegendo uma diretoria hoje, você pode encostá-la imediatamente. Se você cumprir o prazo exato, não vai ter problema. O ruim é quando você faz uma eleição antes de vencer o prazo da diretoria anterior. Ou lá no seu estatuto está dizendo que a posse será com 30 dias após a eleição. Aí são vertentes que ao reformar o estatuto, ao atualizar os seus estatutos,
vocês já devem estar casando, acertar uma coisa com a outra. Ficou uma coisa que eu não falei. Foi entrando. Pois não? Rondinho, eu tirei sua dúvida, consegui te explicar? Tirou sim. Então, eu conversando com os colegas, uma das coisas que eu falei foi no sentido deles repensarem um exemplo. Em vez de terem eleições anuais, ter eleições bienais, né? Ou seja, a cada 2 anos. Diminui o custo, né? Até mesmo para as igrejas. E um outro detalhe, isso não implica em que, durante o percurso do ano ou do outro, se houver necessidade de fazer troca na diretoria, não possa ser feito. Eu acredito assim. Sim, sim, com certeza. Gente, só lembrando aqui que a obrigatoriedade de registro de atas são apenas atas de eleição, toda e qualquer ata de eleição que tenha, e ata de estatuto, de reforma estatutária. Ou quando a igreja vai vender um imóvel, algo assim, que o banco exige que a ata esteja registrada. Mas isso é um caso esporádico, não é uma exceção da regra. Mas quando tem uma substituição de membro da diretoria, tem que registrar a ata também. Por quê? Veja bem, o tesoureiro da igreja resolveu sair. Então, tem que imediatamente se fazer uma eleição para colocar outro no lugar. Ou o seu segundo tesoureiro assumir. Mas os órgãos, os demais bancos, Receita, ela não tem como adivinhar quando foi que isso aconteceu. Vocês têm que apresentar um documento devidamente registrado para que se atualize os dados dessas instituições para vocês terem o livre acesso àquilo que lhe é de direito. Entendeu? Mais alguma pergunta com relação a isso? O pastor Valdinei, da Associação de Jaguaquarense, está aqui presente com a gente. Acho que o pastor Eduardo também vai entrar. Ele quer fazer uma pergunta também. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. Graças a Deus, novos colegas. Graças a Pai Jeane. É Jeane, né? Isso. Deus lhe abençoe, minha irmã. Amém. Ô, Jeane, nosso estatuto tá sem atualização desde 99. Sim. E a gente precisa fazer a reforma do estatuto agora. Na verdade, a gente já deixou ele pronto, encaminhou para um advogado para ver as nuances, ver se tem alguma coisa que deva ser tirada ou não. Mas em relação à eleição da diretoria, a diretoria já foi empossada, né? Está atrasada assim, há tanto tempo, mas não foi empossada. Depois que a gente aprovar um novo estatuto, tem que empossar de novo a diretoria, é isso? Não. Pelo que eu entendi, a diretoria de vocês foi eleita com o estatuto anterior ainda, não foi isso? Será que ele está me ouvindo? Já mudou algumas vezes, mas eu não estou conseguindo te ouvir direito. Ela é de 99 ainda, o estatuto. O último que foi reformado é de 99. De lá para cá, a diretoria mudou algumas vezes. Sim. Mudou algumas vezes. A gente vai ter agora, mas nós iremos convocar uma assembleia agora para a reforma do estatuto. Correto. Mas já há uma diretoria eleita. Depois da reforma do estatuto, a gente vai ter que reeleger de novo a mesma diretoria. Não, o que acontece? Essa última diretoria de vocês... Eu não estou conseguindo ouvir, ele está cortando a ligação, o sinal. Valdinei, a sua fala está cortando, acho que é a internet. Mas será que ele está me escutando? Porque eu entendi a pergunta. Pronto. Está me ouvindo? Okay. Pronto, então eu vou tentar te responder. Vamos lá. O estatuto que vocês têm ainda é de 99, o estatuto vigente de 99. Nesse estatuto vigente, lá tem o prazo da diretoria. Qual é o prazo que a diretoria deve ficar no mandato? Você não conseguiu me dizer. Eu não sei se você tem essa informação aí, mas vou dar um exemplo.
a sua diretoria, a diretoria da sua igreja, ela é de 2 anos. Se vocês fizeram a eleição ano passado, ela vai atuar durante 2 anos, independente da reforma do Estatuto Novo. Essa diretoria ela está vigente por 2 anos. Vocês vão convocar uma assembleia para reformar o Estatuto. E quando vencer o prazo dessa diretoria, é que vocês vão fazer uma nova eleição, seguindo o Estatuto já reformado e não mais o de 99. Entendeu? Sim, minha irmã, agradeço. Bom. Mais alguma pergunta? Gente, nós temos 3 minutos antes que caia o primeiro bloco. Então, eu queria sugerir que eu cancele, eu já encerre aqui, certo? E a gente já volte para um segundo bloco, tá ok? Pronto. Então, eu vou encerrar, aguardo todos vocês. Nós temos 12 participantes. Um abraço.